Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que são os cuidados com os pés de pessoas que têm diabetes. No mundo, há aproximadamente 425 milhões de pessoas com diabetes, segundo a Federação Internacional de Diabetes. E o Brasil conta com 12,5 milhões de diabéticos. Nós vamos abordar esse assunto de forma remota, numa web entrevista, com Alexandra Rosendo, a Leca. Ela é podóloga e especialista em pés diabéticos. Leca, obrigado por sua participação. E também vamos contar com a Márcia de Freitas Alves, jornalista. Quais são os cuidados, Leca, com os pés diabéticos antes de procurar a ajuda de um profissional da saúde? Normalmente, bom dia, né? Normalmente, quando o portador de diabetes procura o podólogo, o médico que o indicou. Se ele chega até mim para um atendimento, e eu faço toda uma ficha anamnese, e ele me diz que é diabético, eu pergunto para ele se ele foi ao médico. Porque nós temos que ser autorizadas para atender. Porque ele não pode vir ao profissional como se não estivesse indo a qualquer lugar. Não é assim. Ele tem que estar com a diabetes controlada, ser uma pessoa assim que respeita tudo que o médico fala. Porque, normalmente, um diabético descontrolado, ele pode ter um problema futuro nos membros periféricos, que são os pés e as mãos. Então, o que acontece? Para a gente mexer ou fazer qualquer tipo de atendimento, o médico tem que autorizar primeiro. Bom, todos os pés, né, sem ser só do diabético, como de todo mundo, tem que ser avaliado sempre. Porque não é só a diabetes que causa lesões sérias. Muitos outros problemas de saúde e a pessoa às vezes não sabe. Então, você vai fazer o quê? Ver a temperatura do pé, se o pé é muito frio, se as unhas estão saudáveis, porque uma lesão na unha, tipo um fungo, uma micose, pode evoluir para uma erisipela, e ninguém sabe, porque a erisipela é uma infecção secundária, que às vezes, decorrência de um fungo na unha, ela aparece, que a pessoa já tem o problema vascular, e com a lesão da unha, ocasiona isso. Então, ela tem que teria que enxugar bem os pés, entre os dedos. Às vezes a pessoa idosa precisa de outra pessoa para cuidar, um cuidador ou alguém da família, para olhar isso, avaliar os pés. Bom dia, Leca. Obrigada, Saúl, pelo convite. Dentro disso que você está falando, né, a saúde da unha significa muito, né, um reflexo do corpo. Então, para o idoso, principalmente, isso que você fala, né, de ter o cuidado de secar para não ter fungo, não ter a unha com bichinhos e tudo mais, né? O que você recomenda, em princípio, em geral, antes da gente falar do pé diabético, quais são os cuidados básicos para um idoso, por exemplo, ou não, né, para todo mundo que tem que ter um cuidado com as unhas e com os pés? Sim, é a higiene, como o banho, lavar bem os pés, com sabão. Precisa usar vinagre, porque as pessoas falam muita coisa. Não, é o sabão, enxaguar bem e secar. Às vezes não consegue secar com a toalha, ou até mesmo com qualquer outro pano, porque às vezes o tecido é muito fino, é melhor pôr um secador e secar os pés, à distância. Isso é para todos, para todas as pessoas, para evitar vários tipos de fungo, desde o fungo da unha, como a famosa bromidrose, que é conhecido como chulé. Então, precisa fazer essa secagem, essa higiene, para evitar. E os calçados tem que ter uma higiene, sim, muito minuciosa. Todos os dias, higienizar com os produtos corretos, não vou citar nomes, mas tem vários produtos que é para calçados. E fazer rodízio de sapatos, as meias sem costura,
às vezes não pode comprar, porque ela é um pouco mais cara, né, tal, mas avaliar a hora que tira a meia, se não fica os sinais das meias. E isso vai, com o atrito, abrindo lesões. E as pessoas nem observam, porque o diabético, normalmente, não tem muita sensibilidade ou nenhuma. Agora, a pessoa normal, se sente incômodo, pressão, e é só a costura da unha que incomoda. Então, certo, e agora a vários gente, fatores, né? indo para o pé diabético, que é mais delicado, tem que ter um cuidado bem maior, né? Bem maior. Por exemplo, vamos começar pelo comum, que é o pé do idoso, né? E depois a gente fala dos outros pés diabéticos. Quais são os cuidados principais com o pé diabético de idoso? O que acontece? Como eu disse, o idoso não consegue fazer higiene, ou é um cadeirante, ou é um acamado, a pessoa que cuida dele precisa observar bem isso. Porque depois do banho, fazer esses cuidados, que eu já disse, né? Que é enxugar bem, hidratar bem os pés, e muitas vezes precisa ser um creme, pode ser um óleo, porque às vezes o creme de acúmulo entre os dedos ou até em cima da unha pode virar uma porta de entrada para o fungo, porque os dedinhos eles são muito juntos, né? E tem acontece isso. Agora, enxugar o calçado quando a pessoa tira, porque às vezes o idoso que anda, que tem o deambular, né? Normal, quando ele põe o calçado, entra uma pedrinha, aquela pedrinha ele não sente. E ela fica ali, abrindo, até abrir lesões. Como já aconteceu, já vi, e até amputação do membro. Então, tem que evitar. As pessoas têm que olhar e observar. E às vezes ele não tem ninguém para cuidar, e ele pode estar assistindo, ele tem que procurar um podólogo regularmente. Tá? Leca, como é que o jovem tem que estar atento aos sinais do diabetes? Com a alteração da diabetes, porque a diabetes ela oscila muito. Mesmo a pessoa tendo controle regrada, essas oscilações que ocasionam as lesões. A tipo diabetes está a 130, aí ela cai para 60, é uma lesão. Ela está em 60, ela vai para 300, lesão. Só que a gente não sabe aonde está sendo acometido essa lesão. Aí o jovem tem que olhar o quê? Observar os pés, tocar os pés, sentir o formigamento, dores nos pés e nas pernas, sentir o cansaço, precisa procurar um vascular. Não importa que você tenha 10, 12, 15, 20, 80, 100. Tem que ser feito. Tem que fazer esse teste regularmente? Sim. Tem que olhar dentro dos sapatos, porque eles correm muito descalço, brinca. Às vezes põe o sapato, está grudado, não sente, uma pedrinha, e essa pedrinha entra, fura e fica. Se ele já tiver uma neuropatia. Mas se não, observar todos os dias. Todos os dias. Os cortes das unhas, a higiene dos pés, a sensibilidade, o calor que sente no pé, formigamento, tudo isso. Sentiu? Médico. Ou então, se tem hábito de podólogos, normalmente pessoas assim têm hábito, já fala para ela faz um teste, vê a sensibilidade e já encaminha. E para as meninas, principalmente, que gostam de fazer as unhas, né? Tirar cutícula, um pé diabético tem que ter muito mais cuidado com qualquer um desses procedimentos, certo? Vou falar você está falando para o profissional da beleza, né? É isso que você está falando? Isso. Tá. Ela tem que observar o formato da unha, respeitar, não querer fazer o que faz um pé no outro, porque normalmente, muitas que eu conheço são muito conscientes, inclusive as minhas irmãs são muito conscientes, porque eu também ensino, pego no pé. Por quê? Você pode ser o ocasionador de um problema mais sério. Um corte que você fez uma inflamação, a pessoa perde o dedo. E é muito rápido. Assim, vai tratar aquela ferida. Não. Às vezes já está como eu disse, a lesão é aqui, mas a dimensão é essa. Entendeu? Tem que ter muito cuidado.
A melhor coisa a fazer é se informar, se capacitar. Ah, porque eu não quero ser podólogo. Sim, mas nós temos meios para você se informar hoje, saber até onde você pode ir. Leca, vamos fazer uma abordagem em dicas domésticas. Sim. Que não apenas os diabéticos, como a Márcia comentou, mas todas as pessoas têm de ter com as unhas e aquelas, com os pés, né? Com as unhas, para que ela não encrave, aquelas rachaduras que aparecem nos pés, depende das fissuras. As fissuras. Você tem alguma dica, alguma coisa prática para passar para a gente de como agir? Sim, muitas. As unhas encravadas, normalmente, são por causa de corte errado. Então, o corte da unha tem sempre que ser reto. Não sei se vocês conseguem ver. Esse é um formato, tá? Sempre reto. As laterais não podem ser cortadas. É para todos? Não. Normalmente, tem pessoas que cortam a unha mais arredondadas, porque o formato dela é redondo. Então, você tem que respeitar a estética da unha. Então, na hora que for cortar a sua unha, não invadir. Tá com medo de cortar? Pega uma lixa, só lixa as unhas retas, sempre retas. A unha tem que estar sempre retinha e cortar reta. E lixar retinho. Ó, nesse formato, normalmente. Tá? Outra coisa. As pessoas costumam colocar, como eu estava dizendo sobre a meia, a costura da meia passa na lateral do dedão e vem em cima dos outros dedos. Quando ela pega nessa lateral, dói. Porque o atrito da pessoa que está deambulando, o calçado vai batendo. E ela está andando, ela não vai percebendo. A hora que ela para, ela sente dor. Então tem que olhar esses sinais. Às vezes não é uma unha encravada, é aquela costura mais grossa da meia que pega na lateral. Entendeu? Outra coisa, quando tirar o calçado, principalmente o fechado, olhar um dos pontos de atrito. Está vermelho, pressão. O calçado pode estar pequeno, pode estar fazendo uma lesão, fazendo aquelas bolhas. Então, tem que observar tudo isso. E a higiene, isso é primordial. Leca, voltando um pouquinho agora para os pés diabéticos, é muito material que se tem sobre isso, né? Sim. Então, eu queria que você colocasse qual é a... Pode fazer, desculpa. Não, qual é a estrutura que você usa, quais são suas fontes de informação para que você se mantenha atualizada também? A gente tem umas diretrizes, né? A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, a gente tem que seguir essas diretrizes. Isso todo ano sai. E a gente dá uma lida para se informar, tem muita coisa nova, muitas tecnologias. Antigamente fazia a amputação, hoje tem meio de tratar, dependendo do grau da lesão. Então, graças a Deus, a gente tem muita coisa ajudando aí. E dentro da casa das pessoas, que às vezes não tem condição de acesso ao podólogo, ou às vezes onde mora não tem, mas vocês chegam lá, vocês podem fazer o quê? Alguns testes para ver a sensibilidade da pessoa. Como? A pessoa deita, tampa os olhos, ela vai pegar um algodão, o diabético está deitado. A outra pessoa, um parente ou cuidador, pegar um algodão e passar no pé. E perguntar onde que ela está passando, sem a pessoa olhar. Tipo, ela está passando no pé direito. O diabético tem que responder, está no pé direito. Eu já tive cliente que eu passei o algodão com a água gelada no pé direito, ele dizia que estava sentindo no tornozelo esquerdo. Olha o grau. Então, isso é simples, dá para ser feito. Agora, dentro do consultório, dá para fazer o monofilamento, usar o diapasão, que é um sistema que treme, em 128 Hz. Então, chega para tremer todo o tecido. Então, dá para fazer vários testes.
para saber até onde você pode fazer o atendimento. Falamos então de forma remota com a Alexandra Rosendo, a Leca. Ela é podóloga e especialista em pés diabéticos. Contamos também com a participação da jornalista Márcia de Freitas Alves nessa web entrevista. Maiores informações sobre esse conteúdo, os internautas poderão obter acessando o portal www.atrombeta.com.br. Por hoje é só, até uma próxima oportunidade. Até mais. Estou às ordens. Obrigada. Obrigada.